26 de março de 2015, estamos na Câmara Municipal de São Paulo, no auditório Prestes Maia, dando sequência às atividades do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, hoje especialmente com o tema A Trabalhadora Psicóloga, Conquistar Direitos para Promover Mudanças. Gostaria de convidar para a mesa, para dar início às atividades, a presidenta do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Elisa Zanerato Rosa. Bem, boa noite a todas e todas. Nós estamos iniciando hoje com satisfação o terceiro dia desse seminário. Então, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão chegando pela primeira vez, mas também aqueles que têm acompanhado esse debate nos outros dias, né? Acho que a ideia é a gente poder ir acumulando aí discussões que possam responder aos desafios que a gente tem em relação à nossa atuação enquanto psicólogos e psicólogas nas políticas públicas, mas em relação ao nosso compromisso com políticas públicas efetivas de garantia de direitos, né? E, portanto, em diálogo com outros trabalhadores, em diálogo com outras profissões, em diálogo com os usuários dessas políticas, com a sociedade, enfim. Então, nesse sentido, é um desafio muito grande. A gente reserva aí 4 dias para esse trabalho, mas ele é um trabalho que a gente precisará fazer continuar, né? Fazer seguir em outros espaços de debate, no cotidiano das nossas práticas, do nosso trabalho, na relação e no diálogo com outras entidades e movimentos sociais. A gente inicialmente vai passar um vídeo que divulga o projeto Psicologia Todo Dia, em Todo Lugar, para uma sociedade mais democrática e igualitária. Eu gostaria de fazer o convite, vocês devem ter recebido a divulgação, né, desse projeto. Os que estão aqui outros dias já devem ter assistido esse vídeo, mas a gente pede licença para passar mais uma vez para aqueles que estão chegando hoje. É um vídeo bem curtinho. Para nós é um projeto muito importante, porque ele é um projeto que aponta para uma possibilidade da gente poder fazer discussões na psicologia a partir de um diálogo mais próximo com a psicologia feita no cotidiano. Então, acho que a ideia desse projeto é que a gente possa disponibilizar para a categoria de psicólogos, para a sociedade, para os gestores, enfim, um grande painel de práticas de psicologia, dialogando com o campo da formação, dialogando com os usuários, dialogando com os gestores públicos, né? Todos convidados a falar da psicologia construída e dos efeitos dessa psicologia construída no cotidiano. E a gente pretende, enquanto CRP São Paulo, realizar ao longo do ano uma série de eventos, de debates e de atividades a partir destas práticas que vão ser mostradas, que vão ser enviadas, né? A nossa busca é pelo reconhecimento de fazeres profissionais que, espalhados por todo o estado, respondem a necessidades diversas, de territórios diversos e que precisam ganhar visibilidade, né? E como é que a gente, portanto, intensifica o diálogo e o trabalho com essas práticas como mecanismos de formação, de qualificação da profissão, etc., né? Então, o nosso desejo era ter 84 mil psicólogos mandando seus vídeos, né, para que eles ficassem disponíveis e para que a gente pudesse mostrar que psicologia é essa feita no estado de São Paulo e dialogar com ela. E estamos em busca desses 84 mil vídeos, cerca de 84, né, que é o número de psicólogos mais ou menos que temos em São Paulo hoje. Mas falamos assim, né, essa é a direção que nos move, a direção que nos movimenta. Então, a gente queria passar o vídeo rapidinho, convidando a todas e todos a gravarem seus vídeos, convidando a apresentarem o projeto aos usuários dos seus serviços, para que eles possam falar, né, que é essa psicologia na minha trajetória, né, como é que a psicologia marcou a minha trajetória, para os gestores públicos, estudantes de psicologia, dizendo aí das experiências importantes e significativas da formação que querem dar visibilidade. Tá bom? Então, o vídeo é um convite para que a gente divulgue, leve adiante o projeto, envie as nossas gravações e tudo mais.
Eu sou Heloísa Ramos e estou aqui para trazer uma novidade do... Olá, eu sou Heloísa Ramos e estou aqui para trazer uma novidade do Conselho Regional de Psicologia para você. A psicologia tem se mostrado cada dia mais ativa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Pensando nisso, o CRP quer mostrar como a psicologia é construída por você, psicólogo e psicóloga. Queremos mostrar como a sua prática se mostra exitosa e como você constrói a psicologia no cotidiano. A intenção do CRP é mapear e dar visibilidade às muitas práticas feitas pelo Estado de São Paulo. Queremos mostrar como os diversos campos de atuação de nossa categoria estão fazendo a diferença na sociedade. Vamos dar visibilidade às nossas práticas e conhecer métodos diversos. A ideia é democratizar o conhecimento. Aí você pergunta, mas como eu vou mostrar tudo o que eu faço? É muito fácil. Faça um vídeo. Pode ser com um celular, com uma câmera fotográfica que faça pequenos vídeos ou até com a ajuda dos amigos. O importante é que você tenha em mente a seguinte pergunta: psicologia todo dia. Onde e como você faz? Conte o que você faz, seus desafios e por que você entende que seu método é diferenciado. Como você exerce a profissão de maneira inovadora. Conte também como essa sua ação tem modificado a comunidade, o local de trabalho ou até as pessoas que você atende. Se você ainda é estudante, está fazendo graduação ou pós-graduação em psicologia, também pode participar. Seu vídeo também deve ter 1 minuto e meio e responder a pergunta: como a experiência vivida na formação contribui para a psicologia que você quer fazer todos os dias em todos os lugares? Conte pra gente uma experiência que marcou ou ainda marca a sua formação. Mostre como é sua pesquisa, estágio ou uma atividade que você vive na universidade. Quais seus grandes desafios e que psicologia você quer no futuro? O CRP quer compartilhar todo o conhecimento com a comunidade da psicologia. Será importante para nós também ouvir os usuários dos serviços da psicologia, para mostrar a todos como a nossa atuação profissional contribuiu para a transformação de suas vidas. Nisso você também pode contribuir. Você grava um vídeo com no máximo 1 minuto e meio. Entra no site do Conselho, crpsp.org.br e procura esse logotipo. Aí você preenche a inscrição e segue os passos que o site vai te mostrando. É muito fácil. Mas lembre-se, 1 minuto e meio no máximo. Depois de feito isso, o Conselho vai disponibilizar num grande portal esses vídeos. Lá você poderá localizá-los pela região, cidade, área onde a prática acontece ou pelo processo de trabalho. Tudo num grande mapa com visualização muito simples. Não importa a área onde você trabalha, o importante é democratizar o conhecimento. Olha só, eu ia quase me esquecendo a melhor parte. O Conselho vai selecionar algumas práticas, vai registrar a sua história com mais detalhes e publicizar o seu trabalho. A ideia é fazer um grande debate sobre a sua experiência. Não importa a distância, você pode estar na capital ou aí numa cidade bem pequena do interior ou litoral. O CRP quer estar ao seu lado. Queremos contribuir para o avanço da psicologia a partir dos desafios e das práticas que os psicólogos e psicólogas constroem no cotidiano. Todo dia e em todo lugar, para uma sociedade mais democrática e igualitária. Contamos com você. Participe! Bem, nós vamos então dar início à nossa atividade de hoje, que tem como tema, que traz para o debate a questão da trabalhadora psicóloga e o desafio da conquista dos direitos para promover mudanças. É muito importante a gente reconhecer que quando a gente pensa a nossa implicação na construção de políticas públicas de garantia de direitos e o nosso posicionamento na defesa intransigente de políticas públicas de garantia de direitos, a gente precisa também reconhecer as condições sob as quais o nosso trabalho se realiza no campo das políticas públicas. E esse trabalho se realiza sob condições que marca, na verdade, condições de muitos trabalhadores, estamos nas políticas públicas, na condição de trabalhadores, ao lado de outros trabalhadores, que têm também, muitas vezes, seus direitos não garantidos, E isso, sem dúvida, tem implicações importantes para a psicologia que a gente pode fazer, para o modo como a gente pode realizar uma atuação profissional que responda efetivamente às necessidades da população. Então, tem sido muito importante a gente qualificar esse debate sobre a nossa condição profissional, sobre a nossa condição enquanto trabalhadores, no sentido de evidenciar o modo como a gente precisa avançar também
nas condições dos próprios trabalhadores das políticas públicas, para que tenhamos políticas públicas mais efetivas, né? A qualidade técnica e ética do nosso trabalho, a potência dos nossos serviços, ela tem relação com as condições de inserção que nós temos como trabalhadores no campo das políticas públicas, né? Isso não é um desafio simples, esse é um desafio muito complexo, porque nós estamos falando de condições de trabalho de psicólogos e psicólogas, mas nós estamos falando de condições de trabalho de trabalhadores psicólogos e psicólogas, né? E de trabalhadores, portanto, neste contexto, neste momento da nossa história, né, em que uma série de desafios estão postos em relação à conquista da possibilidade de um trabalho digno, né, de um trabalho em que os próprios direitos dos trabalhadores estejam respeitados. E estejam respeitados também como forma, né, isso é também uma luta comprometida com a garantia dos direitos sociais pelos quais trabalhamos, né? Então não dá para a gente separar as duas coisas, não dá para a gente falar do nosso compromisso com a garantia de direitos sem pensar como nós, como trabalhadores, nos implicamos na luta, né, e na conquista dos direitos dos trabalhadores para também qualificar essas políticas públicas. Então, acho que é um pouco essa reflexão que a gente quer trazer e pensar aí como é que a gente coletivamente avança nas respostas, nos desafios que estão postos e tudo mais, né? Essa é uma luta que só se faz enquanto luta coletiva, enquanto luta militante dos próprios trabalhadores, né? E por isso a importância da mobilização e da discussão dessa questão. Eu queria chamar para compor essa mesa, e quem vai coordenar os trabalhos é a nossa querida conselheira Sandra Helene Espósito, que tem coordenado no CRP São Paulo um núcleo, um coletivo de colaboradores, de conselheiros que tem pensado essas questões do mundo do trabalho, né? E tem pensado como é que o nosso compromisso com a qualidade técnica e ética do exercício profissional precisa dialogar com essa questão das condições de trabalho, e como é que fazemos isso ao lado de outras entidades que têm este lugar social, né, de luta por melhores condições de trabalho. Então a Sandra tem acompanhado essa discussão no Conselho, tem coordenado essa discussão no Conselho e por isso vai aqui conduzir os nossos trabalhos. Queria chamar o Arthur Lobato Magalhães Filho, que vem lá de Minas Gerais. Gostaria desde já de agradecer a possibilidade de tê-lo conosco, né, de ter vindo até aqui. O Arthur é psicólogo, há mais de 10 anos desenvolve projetos de saúde do trabalhador em parceria com sindicatos, é coordenador do plantão de atendimento às vítimas de assédio moral. Nós vamos ter nessa mesa também a Andréia de Couto Garbim. A Andréia está chegando, né? A gente está aqui em contato com ela está no trânsito, a gente não quis atrasar mais aqui a atividade, então nós vamos começar a atividade enquanto nós aguardamos a Andréia chegar, e assim que ela chegar, ela vai tomar seu lugar na mesa, então eu vou já apresentá-la. A Andréia, ela é graduada em psicologia e também em direito, tem mestrado em saúde pública pela Universidade de São Paulo, é doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública e tem experiência na área de psicologia social com ênfase em saúde do trabalhador. Então, assim que a Andréia chegar, a gente vai pedir para ela sentar à mesa e acompanhar a discussão e, enfim, daí ela faz sua apresentação. E a Fernanda Magano, que é tesoureira do Sindicato dos Psicólogos e diretora-presidente da FENAPSE, nos avisou hoje que não poderia vir a esse debate. Ela foi chamada numa atividade em Minas Gerais, né? Os mineiros vieram, os paulistas foram, enfim. Ela foi chamada numa atividade em Minas Gerais e não pôde não estar nessa atividade. Então, ela nos avisou isso hoje. E o Sindicato dos Psicólogos não conseguiu oferecer outra pessoa nesse momento, em tempo hábil, para estar aqui nessa atividade. Mas, enfim, estamos nós aqui, temos feito várias ações em parceria com o sindicato e acho que podemos aí no momento do debate falar dessas ações em parceria, enfim, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Sandra Espósito, eu vou ali participar da discussão ao lado de vocês e desejar que tenhamos um bom e produtivo encontro. Obrigada.
Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer a apresentação carinhosa da Elisa, né, e dizer que é com muito orgulho que fazemos parte hoje do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né, nas discussões das demandas pertinentes à nossa profissão, né. E como parte dessas atividades, né, organizamos esse seminário e organizamos este debate em específico, né, que diz respeito ao mundo do trabalho. Queria agradecer de antemão a presença do Arthur, né? Uma grande honra tê-lo conosco, né? Também já agradeço a presença da André, que está chegando. E antes de começar, eu queria só fazer uma pequena contextualização acerca do tema desta mesa, né? A trabalhadora psicóloga, conquistar direitos para promover mudanças. Esse título, ele revela para nós duas questões que estão embrincadas quando pensamos no mundo do trabalho da psicologia, né? As questões que envolvem a conquista de direitos e a manutenção desses direitos no âmbito trabalhista e social. E um outro atravessamento é a questão de gênero, ao termos um dado bastante objetivo de que 89% dos profissionais de psicologia são mulheres, tá? Esse dado não pode mais ficar invisível e é a partir dele que eu vou começar a discutir que não é, né, esse fato não é por acaso, não é gratuito, ele tem uma história, e essa história ela revela alguns aspectos que dizem respeito à construção histórica, né, da divisão sexual entre homens e mulheres, né, que também gerou a divisão sexual do trabalho, né, na sociedade capitalista pós-revolução industrial, né. Homens e mulheres foram alocados em diferentes funções e tarefas a partir de uma similaridade com os seus supostos atributos de gênero e sexo, né, reproduzindo no âmbito do trabalho, né, as relações hierárquicas e subalternas que já vigoravam no âmbito da sociedade patriarcal entre homens e mulheres. Então, né, o mundo do trabalho, no capitalismo pós-revolução industrial, vai refletir, né, a divisão sexual, né, do patriarcado, no modo como as ocupações e profissões vão sendo delineadas, né. Nesse sentido, obviamente, que o trabalho para as mulheres, né, vão estar delimitadas, né, as funções de cuidado, né, com o viés educativo, né, vão estar voltadas para intervenções no campo afetivo, cognitivo, psicomotor, né, que são, né, os espaços históricos destinados às atividades femininas. A psicologia se constitui uma profissão que trata dessas questões, né? Na divisão sexual do trabalho, né, as mulheres foram para esse campo e foram cuidar do que já cuidava, né, historicamente na divisão sexual, né, da sociedade. Só que a consequência disso é que esta hierarquização que já ocorria no âmbito da sociedade patriarcal também ocorre no mundo do trabalho, fazendo com que a mulher, então, também seja subalterna, também tenha uma subalterna no mundo do trabalho, tem uma condição de trabalho precarizada, menor remunerada, né, quando não invisível. Quando não, o trabalho da mulher, por exemplo, do lar, né, não é nem considerado trabalho, é considerado obrigação, né, e esse trabalho, né, vamos dizer assim, estrutura uma lógica da sociedade e se torna invisível. Então, o mundo do trabalho da mulher, né, é um mundo também do lar, né, e isso é esquecido o tempo todo. Bom, então, a gente não pode falar das condições de trabalho, né, da psicologia no Brasil sem fazer o atravessamento do gênero. Porque as nossas condições de trabalho,
né, por sermos uma profissão predominantemente feminina, considerada uma profissão predominantemente de mulheres, é atravessado por essas questões, né, de precarização, de subalternidade e de menor remuneração. E é engraçado que mesmo os homens que ocupam esses espaços sofrem as consequências da feminização da psicologia, né? Porque mesmo que homens façam as atividades, né? Boa noite. A gente já te apresentou, já te agradeci, eu só estou terminando aqui. Então, mesmo os homens que estão na posição de psicólogos sofrem as consequências da feminização, né, do trabalho, da psicologia, na medida em que essas condições elas são próprias do tipo de atividade que é realizada, atividade feminina, né? A atividade feminina vai sofrer essas consequências no mundo do trabalho, estando ela sendo realizada ou não por homens, em vários contextos. Então, não dá para pensar o mundo do trabalho hoje, da psicologia, sem um atravessamento de gênero. E aí, uma última questão, né, que se soma a isso é pensar o mundo do trabalho conjunturalmente hoje, né, no momento em que há um mundo do trabalho extremamente precarizante, né, um mundo do trabalho que é pautado por um desemprego estrutural, pela informalidade de muitas relações de trabalho, né, pelo adoecimento cada vez maior, né, desses trabalhadores, inclusive do âmbito psicológico. Acho que depois, né, a Andréia e o Arthur vão falar um pouco mais sobre esse aspecto que incide, né, na subjetividade do trabalhador de maneira geral e da psicologia em particular, né? Os estudiosos, né, que a gente tem consultado, que nós temos levado como referência nas nossas discussões sobre o mundo do trabalho, né, vão revelando para nós essa interface da psicologia com essa situação de precarização. Por exemplo, nós temos o estudo feito, né, pelo Conselho Federal na gestão anterior a esta, que diz respeito a quem é o psicólogo brasileiro, né? Esse estudo revelou uma coisa muito importante, que é que 40% desses profissionais estão atuando na esfera pública, tá? E a tendência é um crescimento maior disso, seguido, né, por 35% no setor privado, 25% no terceiro setor. O terceiro setor, inclusive, hoje fazendo parte das políticas públicas, né, no processo de terceirização e de quarteirização, né, que vai formando este quadro que são as condições de trabalho dos psicólogos nas políticas públicas, um trabalho, né, cada vez maior. A psicologia está nesse espaço se consolidando e se desenvolvendo, né, enquanto profissão. Acho que o crescimento quantitativo de psicólogas e psicólogos no Brasil só é possível historicamente, né, por causa dessa inserção. Ontem a Graça falou bastante sobre isso, né, na discussão da formação e das políticas públicas, né. Mas como são essas políticas públicas? Elas são atravessadas por quais fatores, né? E que isso vai incidir diretamente no trabalho, né, de nós profissionais que estamos lá. Nós temos observado, né, e aí que é a grande problemática, né, um processo de precarização também das políticas públicas, no que tange a diminuição, né, dos vínculos empregativos, por exemplo, mediante concursos e aumento dos processos de terceirização, né, e enfraquecendo os vínculos, né, dos profissionais no seu espaço de trabalho, né, concomitante à flexibilização, né, de aspectos das leis trabalhistas tanto quanto possível, né, uma vulnerabilidade desse trabalhador, dessa trabalhadora frente a essas condições, né, uma dificuldade de articular,
né, os espaços sindicais que vão defender esse trabalhador, essa trabalhadora, por quê? Né? Como que você organiza diversos segmentos que estão terceirizados, fragmentados, diluídos no campo do trabalho, né, para pensar uma luta em conjunta dentro de um campo que são as políticas públicas. Né? São desafios, né, extremamente complicados de se articular. Eu nem vou discutir aqui, né, a configuração sindical na sociedade capitalista hoje, né, e o enfraquecimento da força, né, dos sindicatos em alguns espaços de luta. Mas acho que, assim, finalizando, né, para a gente dar o pontapé inicial aqui da fala dos nossos convidados, é nesse contexto, né, que nós, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, temos olhado para o trabalhador e para a trabalhadora, né, da psicologia e tentado, em interlocução com as entidades sindicais, interlocução com outras parcerias que estão relacionadas ao mundo do trabalho, né, entender e intervir, né, na promoção, e por isso aí volta ao título, né, da conquista de direitos, né, e da manutenção desses direitos, né, para que a gente consiga mudar este mundo do trabalho, né, que realmente ainda nos proporciona uma série de limitações e dificuldades, né, para a nossa prática. Então, fechando a minha fala, né, eu gostaria então de rapidamente definir aqui quem vai falar primeiro, porque a gente não fez esse combinado. Então, o Arthur vai começar a fala dele. Composto de mulheres, né? Então acredito que todas as minhas companheiras já devem ter participado de mesa, né? Falando do psicólogo, sendo que a mesa era de psicólogas. Mas a questão do gênero para mim é tranquilo, porque eu me considero igual todas as psicólogas aí, porque todos nós somos explorados, todos nós somos força de trabalho, todos nós somos mão de obra barata, todos nós somos pessoas que lutamos pela dignidade da nossa profissão. Então, acho que nós estamos juntos nessa questão de gênero, porque o mundo do trabalho é um mundo aí, que nós vamos debater isso, que a questão do gênero passa por tudo que a Sandra falou. Mas no mundo do trabalho também, a gente vê que o autoritarismo, a exploração, a humilhação, o tratamento que o trabalhador recebe por parte das chefias é o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, acho que nós estamos em pé de igualdade aí nessa condição, sabe? Queria parabenizar, assim, ao CRP São Paulo por esse evento, assim, casa cheia, né? Eu falei assim, pô, se fosse lá em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, quinta-feira, 8 horas da noite, já tem uma meia dúzia de gato pingado, mesmo que a gente tivesse aí indo nas escolas e tudo, porque mostra realmente que tem que ter um interesse maior na nossa profissão. Eu preparei aqui um PowerPoint, mas antes eu queria dizer também que eu fiquei muito emocionado com a apresentação do grupo de teatro, porque, assim, uma coisa que nós nunca podemos perder, gente, é a nossa emoção, a nossa sensibilidade. Nós temos que ser duros, nós temos que ser distantes em certas situações, mas no ambiente desse aqui de debate, de seminário, é hora da gente também se emocionar um pouco, né? Eu achei muito bonito o trabalho do pessoal. E eu acho que o interessante aqui no dia de hoje, eu até preparei um PowerPoint, eu não sei como é que vai ser a apresentação, mas é o seguinte, antes do PowerPoint, que eu não queria chegar aqui falando, eu sou de Minas, eu faço isso e mais aquilo, tal, estou 10 anos. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber, pois é, mas como é que foi esse início? O início não é a coisa mais difícil que a gente enfrenta? Então eu queria fazer uma introdução, dividir um pouco como é que foi esse início. Na realidade, eu fiz vestibular para psicologia em 76, né? Vai dar quase 40 anos. Mas naquela época, a psicologia estava muito restrita. Então eu fui desenvolvendo outras atividades, fui deixando eu, psicólogo, aí meio adormecido. E a partir da década de 90 e início aí do século 21,
eu comecei a perceber que eu já estava virando um escravo do mercado do trabalho. Eu trabalhava em empresa, eu não tinha horário para sair, eu não tinha horário para chegar, trabalhava sábado, domingo, feriado. E uma coisa que eu sempre questionei foi a questão dos direitos. E aí a gente vai vendo o seguinte, como que dentro do trabalho vai se naturalizando certos argumentos, como se você não trabalhar em excesso, como se você não se dedicar ao trabalho, você não é um bom profissional. E aí a gente vai ficando com os cabelinhos mais brancos, né? Vai ficando cansado, vai engolindo sapo até não poder mais. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E foi justamente quando aqui no Brasil aí começou a surgir essa questão, esse conceito, que acho que foi a grande ponta de lança aí, que despertou mesmo, acho que talvez os sindicatos, os movimentos sociais, e os próprios psicólogos, acho que poucos ainda no início, para a questão do mundo do trabalho. Afinal, que mundo de trabalho é esse que a gente está vivendo? E eu estou falando isso antes do advento da internet, hein, gente? Antes da gente estar conectado 24 horas. Mas que mundo do trabalho era esse? Que a gente era sugado, que a gente era tirado todo o nosso caldo, igual a laranja, jogado o bagaço fora. Como é que pessoas com 30, 40 anos já estavam totalmente desestruturadas emocionalmente, psiquicamente, por causa de quê? De uma ideologia que perpassa o mercado de trabalho. E a gente tinha muita dificuldade de literatura na época, então foi muito importante participar de seminários, de debates. Eu tenho que destacar aqui o trabalho pioneiro da doutora Margarida Barreto, do professor Roberto Eluane, que lançaram essa pauta no movimento sindical, assédio moral. E eu fui começar a perceber também que as pessoas começavam a chegar para mim, Arthur, eu sei que você é psicólogo, eu vou te contar uma coisa. Aí eu falei, mas então esse imaginário do psicólogo, pelo menos, está melhorando na sociedade, né? Então, as pessoas começaram a ter um outro olhar para mim, falaram, não, vocês têm que fazer alguma coisa, a gente não aguenta mais esse autoritarismo, essa pressão, essas questões todas. E eu fui vendo que a psicologia, ela tinha hoje uma representação social que quem não é psicólogo dá mais valor à nossa profissão do que, às vezes, a própria gente, né? E a psicologia, hoje a gente vê que está nas novelas, está nos livros, está nos filmes, né? E isso criou também um outro tipo de mercado, né? E eu pensei o seguinte, olha, se eu sou explorado a vida inteira, se eu não acredito que empresa vai resolver o lado do trabalhador, qual o campo que eu vou ter que atuar? Surgiu aí Saúde do Trabalhador, Conferência do SUS, 90, Sereste, tudo. Opa, ali tem um caminho. Eu podia começar a passar algo? Já está. Beleza. Então, o que acontece? Eu fui falar, não, nós temos que estudar isso mais, nós temos que debater, e propus aí em 2005, aí, porque é isso que eu queria dividir com vocês. Como é que é o início? Eu propus ao Sindicato dos Jornalistas lá em Minas, da gente fazer um trabalho, um grupo de estudo sobre assédio moral. Por quê? Porque, na época, o Sindicato de Jornalistas já tinha levado a doutora Margarida Barreto lá, a Comissão de Ética discutia a questão de assédio moral, e foram várias pessoas conversando comigo dentro de uma relação de confiança, que eu acho que isso que é o que o psicólogo mais tem que ter, é a relação de confiança, de credibilidade que ele vai ter com aquela pessoa, que aquela pessoa pode falar para ele o discurso, que aquele discurso não vai ser... vou dar um exemplo, igual conversa de bar, né? A pessoa fala, não comenta nada não, né? Você nem saiu dali para o banheiro, já está todo mundo sabendo, né? Então, essa questão da credibilidade, da pessoa começar a contar o sofrimento que ela estava vivendo, fez que eu falasse, não, gente, é o sindicato que vai ter que fazer esses negócios. E eu não sei se alguém já trabalhou para sindicato. Ou lugarzinho difícil, entendeu? Que nunca tem dinheiro para nada, e sei lá o quê, e como é esse trabalho aí, como é que é. Então nós vamos, se uma pessoa vier aqui denunciar assédio moral, nós já vamos pôr a foto dela no jornal, vamos pôr na pau. Eu falei, não, meu querido, é o contrário. Essa pessoa vai encontrar aqui um espaço de acolhimento. Ela vai encontrar aqui no sindicato uma coisa que ela não tinha. Ela não vai vir aqui para saber que convênio que ela tem, para que através desse convênio ela tentar, né, curar o mal que ela vivencia. Ela vai vir aqui para falar do sofrimento, para a gente pegar esse discurso do indivíduo e tentar transformar ele numa ação sindical em relação à organização do trabalho. Para isso você tem que convencer a diretoria,
você tem que conseguir espaço, você tem que fazer militância, tem que trabalhar de graça, tem que pagar táxi, tem que fazer um monte de coisa. Bom, mas o início é assim, né? E na época eu tinha outra atividade, dava para ir equilibrando. E o trabalho da gente foi assim, crescendo, porque quando a gente montou esse grupo de estudos, começaram a chegar relatos, mas assim, relatos terríveis. É de repórter que ganhou o prêmio ESSO de jornalismo, que era um dos maiores prêmios na época, e com a mudança da linha ideológica do jornal, o jornalismo investigativo que ele fazia foi tirado da política do jornal, e essa pessoa foi assim, só fazendo matérias banais, as matérias investigativas que ele fazia não eram publicadas, ou seja, todo um processo de desmotivação desse profissional até chegar ao ponto do diretor falar. E eu posso falar o nome dele, que ele é meu amigo, você me contou essa história tem uns 13, 15 anos, falou, não, Arthur, você pode falar meu nome lá, não tem problema. E o Newton Cunha me falou, pois é, Arthur, eles conseguiram me desmotivar. Eu atualmente não tenho mais vontade nenhuma de trabalhar com jornalismo e estou a partir para outra profissão. E junto com ele, outras pessoas foram contando e tudo. E eu falei, bom, tem uma questão aí que é prática. Quem está causando esse sofrimento nessa pessoa? Ué, não é o trabalho, não é uma pessoa no trabalho, é uma organização do trabalho perversa que adoece o trabalhador. E quando essa pessoa chega no fundo do poço, vai procurar um psiquiatra, né? Porque psicólogo não dá nem atestado, né? Então, vai procurar um psiquiatra, taca remédio, é porque morreu a mãe, é porque aconteceu isso. Aí a gente falou, não, peraí, gente, o sindicato tem que trabalhar com um grande significante, que é o significante do trabalho. Esse significante é que está causando o adoecer com os vários significados que são o sintoma, né? Através do quê? Do adoecer do trabalhador. E nós começamos a fazer esse trabalho, aí fizemos lá, fomos em todas as redações, chamamos um monte de gente, sabe? Nossa primeira reunião foi, nossa reunião vai bombar. Foi uma pessoa, chamamos o pessoal da CIPA também, foi uma pessoa da CIPA, que a gente sabia que era patronal, entendeu? E foi lá, mas nós apresentamos o trabalho e tudo. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes, podia não ter ninguém. Então, todo início, gente, é difícil. Aí já vem o diretor, mas nós aqui fizemos uma mobilização e não veio esse projeto. Eu falei, meu amigo, isso é um projeto a médio e longo prazo. E aí, as pessoas que eu tive essas conversas iniciais, elas sempre deixavam isso para mim. Autoritarismo, poder e violência. Mas não uma violência física, uma violência que deixa marcas, né? Mas uma violência invisível. Aquela violência que vai destruindo a emoção, que vai destruindo a mente. E para onde é que essas pessoas descambavam? Para o alcoolismo e para o uso de drogas. Para suportar um trabalho insuportável. Bom, e a gente sabe, né? O cara começa a beber depois de expediente, depois começa a beber depois de expediente de noite, depois começa já tomando uma de manhã e tal, e chega um momento que ele é demitido. A não ser algumas empresas, entre aspas, que ainda falam, não, você está com problema de alcoolismo, nós vamos encaminhar você ali para uma reabilitação. Mas, enfim, aí eu falei, não, então nós vamos fazer um cerco. Eu quero trabalhar no mundo do trabalho, por quê? Porque eu sou um cara açoitado pelo chicote do feitor, eu sei o que essa pessoa está falando, eu vivi isso também, entendeu? Tudo que você faz, chega do dia para a noite e não vale nada. Entram as pessoas mais novas querendo derrubar os mais velhos aí não querendo se entrosar com os mais novos. E por que isso é favorecido? Eu fui começar a perceber isso. Antes eu achava que o problema era o chefe de reportagem, o editor-chefe. Aí eu falei, mas que coisa? Vai mudando chefe de reportagem, vai mudando editor-chefe, a coisa só piora. Mas porque tinha uma organização de trabalho, com seus conceitos que aparentemente são invisíveis, mas são muito lógicos, que fazia com que o autoritarismo, o poder e a violência fossem realmente a grande forma de se controlar e dominar o trabalhador. Bom, eu já estava nessa também, né? Então eu falei, não, vamos pegar então. Aí eu trouxe agora um PowerPoint, né? Acho que eu já fiz a introdução, e eu queria crescer um pouquinho para a gente dar também, eu estou vendo que talvez tem muito estudante aqui, para a gente dar um subsídio, porque hoje talvez é até mais fácil a gente falar de saúde do trabalhador. Mas quando a gente falava saúde do trabalhador, ninguém entendia direito. Então,
Quem for trabalhar, gente, é o seguinte, é militância, é lutar e depois conquistar direito. Fala, ó, meu amigo, eu já fiz aí o projeto, você está vendo como é que é, esse projeto é a longo prazo, a gente apresenta o projeto da diretoria, agora vai ter que ter um recurso mínimo. Porque, afinal, são duas coisas que eu falei assim. Bom, uma, o que o psicólogo pode fazer no mundo do trabalho? 2, quem vai pagar esse psicólogo? Né? Porque aí eu vou cobrar, então, do quê? Do cara que já está em sofrimento, já está no fundo do poço, fala, não, você pode vir aqui, R$100 aí, que você é meu amigo e tudo. Não tem condição. E o sindicato, o que a gente vê? A gente vê uma crise de movimento sindical, que o movimento sindical se afastou da categoria. E quando a gente começou a trabalhar a questão do assédio moral, mas o negócio bombou. Então, o diretor do sindicato tem que entender que trabalhar a prevenção, ele vai abrir um novo campo do sindicato, da própria sindicalização, que as pessoas vão ver um sindicato atuante dentro do conceito de saúde do trabalhador. Então, que mundo do trabalho é esse, gente? Olha só os dados do Ministério Público do Trabalho, 2012. 700 mil acidentes de trabalho e doença ocupacional por ano no Brasil. 3 mil trabalhadores morrem. Nós estamos em 4º lugar, atrás da China, Estados Unidos e Rússia. Qual que são as causas? Maquinário velho, tecnologia ultrapassada, mobiliário inadequado, ritmo acelerado, assédio moral, cobrança exagerada e desrespeito de diversos direitos. Hoje em dia, falar de direito, falar em hora extra, parece que até que é palavrão, né? Fala, o que é isso? Você já está trabalhando, está bom demais, está ganhando R$1.500. R$1.500 nós somos classe D, né? Faz favor. E o que acontece com esses dados do Ministério do Trabalho? É o que passa, meu amor? Já passou. O que acontece com esses dados do Ministério do Trabalho? Olha, gente, eles são subnotificados e nós não temos aí também o trabalho informal e o serviço público. E se a gente for fazer hoje um resumo, hoje, no mundo do trabalho, o que é o mundo do trabalho hoje? Resolver rápido e com resultado. O trabalho invade sua vida privada. É e-mail, é WhatsApp, é Facebook, é coisa que chega para você de madrugada, que te inferniza, essas coisas todas. Vamos fazer uma equação do trabalho. Trabalho é igual metas mais produtividade. Gerente de banco, mais meta, mais meta, mais meta. Você tem que produzir, ritmo acelerado e tudo. Bom, claro, né? Nós somos laranja, né? Tirou o caldo, joga fora. E no final do dia, como é que está o trabalhador? Olha, não estou falando de cara que está trabalhando 2 anos, 3 anos. Vou falar um cara, trabalhador de telemarketing, que a rotatividade é 6 meses. Final do dia, exaustão, sentimento que não fez tudo. Onde é que isso vai na subjetividade dele? Eu não dou conta, eu sou incompetente. Por quê? Porque não tem uma leitura, não tem uma divulgação para falar, não, meu amigo, você está sendo explorado, você já está adoecendo, você está com 22 anos, se continuar nesse ritmo, com 25 você vai ser aposentado, por incapacidade laborativa, por exaustão. E então, a gente vê que nas novas patologias, além do desgaste físico, a gente tem um grande desgaste mental e emocional. Voltando no início, em 2005, eu apresentei um trabalho num congresso sindical de jornalistas, e uma jornalista que era assessora de sindicato de servidor da justiça, gostou e me chamou para fazer uma palestra desse sindicato, o Sindicato de Servidor da Justiça de Minas. Faz favor. Aí que veio um buraco maior ainda, né? Que a gente chegou lá e falou, mas e aí? Como é que eu adoecer aí no serviço público? Uma caixa preta. Porque, pode passar, fazer favor. Porque encontro aqui que na iniciativa privada, dentro do mecanismo de controle social, bem ou mal, né? Existe, né? O Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Meio Ambiente, as câmaras técnicas, Sereste, Opa, e lá embaixo o quê? Sindicatos. Ali que é o caminho. É igual o mineiro, né? Lá em Minas, lá. Opa, ali que é a mina ali que eu vou escavar ali. Então, os sindicatos, eles fazem parte dentro dessa estrutura do controle social. E não sei se vocês sabem, os servidores públicos só começaram a ter seus primeiros sindicatos depois de 1988. Então, a grande questão do neoliberalismo agora é em cima do serviço público, que é o trabalho que eu vou apresentar para vocês, né, que eu vou até 8h30, tá? Que eu marquei meia hora lá. Vamos lá, por favor. Aí é o seguinte, hoje, então, é mais fácil, gente. Hoje, vocês podem chegar na internet e falar, opa, o trabalhador, olha, tem lá a portaria 18223. Aí, que dentro disso tudo, o que nós já estávamos fazendo? Fazendo um trabalho visando a promoção e a proteção e a saúde dos trabalhadores e redução da morbimortabilidade.
decorrente dos processos de desenvolvimento e processo produtivo. Por quê? Porque se na iniciativa privada o objetivo do assédio moral é desmotivar a pessoa, pôr ela lá como se fosse uma pessoa incompetente, incapaz, ser boicotada, não ter as promoções, tratamento diferenciado, e essa pessoa acaba sendo demitida ou pedindo para sair, no serviço público é diferente. A pessoa, quando ela faz um concurso, ela põe na cabeça dela que ela vai entrar no serviço público e só vai sair de lá aposentada. Então, o adoecer no serviço público é muito maior e, além disso, o que acontece? Quando a pessoa chega no auge do desgaste, a própria família, em vez de apoiar, não, você é concursado, você já está com 40 anos, você vai fazer o quê da sua vida? E se a gente for pensar, o serviço público é uma prestação de serviço. Se um cara fica lá 20 anos, olhando arquivo, carimbando, anexando o processo, como é que ele vai sair ali para o mercado produtivo? Ele tem que continuar ali mesmo. Faz favor. Então, outra questão que nós já fazíamos, né, que hoje na portaria está bem clarinho aí, quem quiser colar aí, é só chegar lá, portaria 823, Google Maps, 28/3/2012. E nós queríamos também, nesses anos todos, fazer uma realização de análise da situação dos seus trabalhadores. Como? Através de pesquisas, através de enquetes, através de participação em seminário, colocando a questão do assédio moral e também assédio sexual na pauta de negociação. Falava assédio moral na negociação coletiva, a patronada até tremia. Não existe isso não, não existe isso não, tremendo, né? E também nós queríamos o seguinte, com essas pesquisas e tudo, que o sindicato interviesse nos processos de ambiente de trabalho. Ou seja, caberia a nós psicólogos, além também da questão do acolhimento, de produzir documento científico, né, porque afinal nós não somos profissão de ciência, né, documentos científicos, relatórios técnicos, mostrando o que é o assédio moral, mostrando o mal que isso faz para o trabalhador, mostrando o mal que isso faz para a organização do trabalho, e como o patrão só entende quando é no dinheiro, vou dar um exemplo para vocês. Teve um estudo de absenteísmo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é altíssimo o nível de pessoas que deixam de trabalhar por diversos motivos. E isso traz um prejuízo ao erário público enorme. E qual que é a maior causa disso, que foi uma reclamação que você não quer? Assédio moral. E o que nós queremos também? Nós queríamos também a participação dos trabalhadores em suas organizações. Nós não queríamos chegar lá com a questão do sujeito suposto saber. Não, eu sei, não vou te ensinar tal. Então é construir, é formar novos líderes sindicais, é atrair o trabalhador para o sindicato, para ele fazer uma reflexão sobre o seu trabalho, é que os outros psicólogos também entrassem nessa luta. Sereste, por exemplo, a gente sabe que tem lugares que Sereste funciona bem, outros não. Por quê? Depende do grupo que trabalha no Sereste, faz favor. E principalmente isso, gente, esse para mim acho que é o significante máximo, olha, incorporar a categoria trabalho como determinante do processo de saúde e doença. Porque até então, apesar da gente trabalhar 8, 10 horas no trabalho, quando a pessoa adoecia, sofrimento mental, doença mental, que seja, o trabalho não é considerado tanto pelo psiquiatra como pelo psicólogo clínico. Não por culpa deles, é porque eles não tiveram a formação, porque essa pessoa teria que ser encaminhada para um médico de trabalho, para um psicólogo especializado no processo do trabalhador, que teria que ser uma política pública de saúde. A gente volta mais uma vez a esse debate. Então, já que nós não temos uma política pública de saúde, se eu quiser ir no psicólogo, eu tenho que pedir ao médico de um convênio para ele fazer o favor de me liberar 12 sessões. Isso aí. Bom, e as pessoas que nem sabem que pode fazer isso no convênio, através de convênio. Então, nós entendemos que o sindicato tinha que assumir esse lugar. Aí é uma luta, que vai depender muito da diretoria, vai depender muito da demanda da categoria. No meu caso, eu dei sorte, vocês viram como é que é o processo? Uma reunião aqui, um seminário aqui, uma construção aqui, um convite aqui, uma palestra ali, outra ali. E esse sindicato tinha uma demanda, por quê? Porque as pessoas já chegavam lá no sindicato falando, eu estou sofrendo assédio moral. Aí o cara falou, o que é isso? E quando chegar para falar que eu estou sofrendo assédio moral, era aquele discurso que quem já viu pessoas que sofrem assédio moral, aquele discurso longo, que o diretor às vezes não tinha paciência, julgava para o advogado não sabia o que fazer, e que essa pessoa que sofre assédio moral, quando ela já está no auge da crise, quando ela procura o sindicato, porque eu ouvi falar, eu nunca pensei de vir no sindicato, mas o sindicato é minha última esperança.
Ela só não quer o seguinte: eu vou te encaminhar ao psicólogo. Aí quer que não, eu não sou louca. Então a gente tem que fazer esse próprio trabalho. Gente, a psicologia vem aí é para preservar também a saúde mental. Esse outro olhar que a gente lança. Então aí a gente vê mais uma vez a questão do mundo do trabalho. Eu estou voltando, porque esses componentes, que são os componentes essenciais para a gente entender o sofrimento daquela pessoa. A competitividade, o individualismo, onde se rompe os laços sociais, né? Eu quero produzir mais para me dar mais bem. O colega vira inimigo. Ninguém mais tem uma relação social, é tudo por e-mail, do lado, eu estou do seu lado, mas é distante. Questão de produtividade, metas. E para esse novo mundo do trabalho, nós queremos uma nova organização do trabalho. Outra questão também que é muito importante é quando a gente analisa os trabalhos já referendados sobre a questão da psicopatologia e saúde mental. A gente vê as questões da precarização, os impactos na saúde mental, a questão da intensificação do trabalho pelo prolongamento de jornadas, o aumento da carga de trabalho, e que isso vai gerar o quê? Uma fadiga geral e mental. A pessoa é envolvida nesse mundo de trabalho e não percebe. Falta uma reflexão crítica, falta essa divulgação. Fala, olha, gente, o mundo do trabalho está assim e está adoecendo todo mundo. Só que para a empresa é cômodo. Ah, acabou o caldo dessas laranjas, eu pego outra laranja nova, faz favor. E também é o seguinte, a grande questão, olha, eu estou pegando algumas outras coisas para a gente falar o seguinte, o assédio moral. Assédio moral, pressão hierárquica voltada à meta. Isso não pode ser um tipo de assédio moral? Que vai gerar ansiedade, cansado, medo de não dar conta, medo de perder o emprego, né? A Edith Seligman Silva tem esse trabalho maravilhoso, faz favor. E também a gente agora já tem acesso às novas patologias, o burnout, né, que você já conhece, com o esgotamento total. Mas eu não estou aí para fazer diagnóstico não, hein, gente. Eu estou passando essas questões porque é o seguinte, eu quero receber essa pessoa que sofreu o burnout e entender que mundo do trabalho que ela viveu, que organização do trabalho que ela viveu, que causou esse mal-estar nela, para que a gente possa, a partir do indivíduo, trabalhar no coletivo. Faz favor. Nós temos a questão do estresse, né? A própria Mary Frances Rigoy fala que está relacionada a sobrecarga e má condição de trabalho. O Dijur, que quando lança a questão da psicodinâmica do trabalho, ele afirma a questão de satisfação e sofrimento gerado pelo trabalho. Faz favor. Tem aqui um exemplo da usina nuclear francesa, mas é muita coisa para a gente passar. E o Dijur deixa claro, né, com a questão da psicodinâmica do trabalho, que nós temos aí no Rio Grande do Sul um trabalho excelente, né, da escola de Dijur, é que o nível de satisfação, o sofrimento começa quando o nível de insatisfação não pode ser diminuído. E o sofrimento mental resulta da organização do trabalho. Então, quando esses grandes teóricos e pesquisadores internacionais, eles chegam colocando a questão ali em aberto, a academia brasileira tem que aceitar. Falar, realmente esse trabalho aí nós não podemos questionar, né? Porque até nisso nós somos questionados, né? Porque a gente vive às vezes, a gente vai em aeroporto, você só vê livro lá, o líder competente, como aumentar a produtividade. Você não vê nenhum trabalho, o trabalhador e seu sofrimento, né? Mas então é o seguinte, outra questão, presenteísmo, né? O cara está doente, está com atestado médico no bolso, fala, se o cara me amolar hoje, eu vou mostrar o atestado, eu estou vindo trabalhando. Porque o ser humano, ele está tão condicionado ao trabalho, que tanto o homem quanto a mulher adoecem em nome de fraqueza. Faz favor. Então nós estamos aí, o adoecer do trabalhador, o estresse, o burnout. Agora tem o assédio moral. E qual que é o problema do assédio moral? Faz favor. O assédio moral, ele é uma questão que envolve subjetividade, envolve violência, não tem como provar. Eu posso falar de assédio moral aqui, mas se eu falar uma palavra só, humilhação. Quem que nessa sala não foi humilhado pelo menos uma vez? Todo mundo. E qual que é o sentimento de quem é humilhado? A gente fica revoltado, magoado, não quer dividir essa questão. Então a humilhação vai causando esse mal-estar. Agora, imagina um ambiente de trabalho, meta, produtividade, exigência, tecnologia, atende o telefone, olha o e-mail, WhatsApp e tudo, ainda sofre assédio moral. Então o assédio moral, para mim, é esse mal-estar excessivo, né, que muitas empresas usam como método de gestão. E a violência moral não deixa marcas, a subjetividade de cada ser é único, e o sentido do nosso trabalho. Hoje em dia, quando a gente vai ser apresentado para alguém, o que é a primeira coisa que fala? Esse aqui é o Arthur. O que pergunta? O que você faz? Né? O que você faz é o seguinte, o que é o seu trabalho? Sua profissão eu já sei, quanto você ganha, o que é, quem que você é, quem que você não é.
Finalizando, que eu ainda tenho 3 minutinhos aqui, faz favor. Então, eu vou deixar mais para o debate, né, a questão do assédio moral. Você vê que os sindicatos se encamparam, o Sindicato dos Químicos aqui em São Paulo tem um trabalho excelente, Sindicato dos Bancários, entendeu? Faz favor. Tem o conceito do assédio moral, né, que é aquela conduta abusiva, intencional. Ele pode falar isso tudo, mas vamos pensar nisso. A pessoa ser humilhada, injustiçada e não ter como reagir àquilo. Aquilo vai gerando esse mal-estar, né, esse mal-estar aí, que vai estar usando o sofrimento e o transtorno psíquico. E a pessoa não percebe que ela está envolvida por esse mal-estar, né, por esse adoecer. Só deixar claro, viu, gente? Assédio moral é um processo que adoece. Certo? Por favor. Então tá aí, ó, lá no Tribunal de Justiça. Até o tempo da mulher ir no banheiro era regulado. A mulher tinha que pedir licença, chefe, para ir no banheiro. Então, muitas falaram assim, gente, eu me sinto como se eu fosse uma criança do pré-primário tendo que pedir a professora. Aí, para algumas pessoas, falaram, isso é bobagem, não liga. Mas para outras pessoas, aquilo é um sofrimento, é uma coisa que ela não admite. É uma pessoa que tem curso de direito e tudo e tem que dar licença, pode ir no banheiro. Faz favor. As humilhações, faz favor. Vamos passar rapidinho, faz favor. Aí tal. As consequências do assédio moral, na pesquisa que a gente fez, queda de produtividade, esgotamento. E a pessoa, quando mudava de setor, já chegava estigmatizada, porque o assédio moral é um processo cruel. A pessoa sai do setor, a pessoa que pratica o assédio já vai denegrir a imagem dessa pessoa lá. Por isso que o sindicato tem que combater essa organização do trabalho, faz favor. Então, estão aí algumas imagens que mostram bem como é que é a questão do assédio moral, né? Nós fizemos também algumas ações, faz favor, concurso de monografias, né, sobre assédio moral, com premiação, criamos um banco de dados, criamos um plantão sindical dentro da questão do acolhimento que eu falei. Então, o que eu falei? Não, vamos fazer um trabalho assim, eu faço uma formação de um diretor, de um advogado, e quando a pessoa procurar falando que está com problema de assédio moral, ela vai ser convidada a participar de um plantão sindical, não é atendimento clínico, com saber do psicólogo, do advogado, do sindicalista, mas coordenado pelo psicólogo, que faria uma anamnese do trabalho, depois discutiria com a diretoria o caso e apresentaria soluções, faz favor. Então, esse trabalho nós estamos fazendo lá em Minas tem 8 anos, nesses 2 sindicatos, Sinjus e Sejusmi, que fiz também para o sindicato da Citraen, que é servidor federal, e o sindicato tem outro problema, né? Quando você convence a diretoria, demora 3 anos convencendo a diretoria. Entra 9 diretorias, a primeira coisa que faz é cortar seu trabalho, porque era da outra diretoria. Não quer nem saber o que você fez, né? Mas enfim. Né? Então é isso aí, ó, o sofrimento da pessoa. É essa pessoa que nós vamos acolher, gente. Faz favor, pode ir passando. Ok, ainda tem um minutinho. E é isso aí, olha. Na questão do psicólogo, acolhimento. Eu vou acolher a pessoa em sofrimento. Eu não vou chegar lá dando um diagnóstico. Ó, você está com burnout. Não, não. Eu quero entender o seu sofrimento. Eu quero que você entenda que o seu sofrimento está sendo causado pelo trabalho. O que você pode fazer? Quais são as estratégias defensivas, entendeu? Faz favor. E o que chega na gente é aquilo. Tristeza, choro, não consegue dormir, né? Só volta aquele iceberg, fazendo favor. O sintoma é ali, ó, né, gente? É a ponta do iceberg, né? O choro, a tristeza, a insônia, ataque cardíaco, que vai no médico, o coração tá ótimo, né? Agora, o que está ali por baixo é que nós vamos desencavando, né? O que nós vamos tentando simbolizar junto com essa pessoa, construir o texto dela de forma que ela entenda pelo menos o que está acontecendo. Porque quem sofre assédio moral, o que ele fala? Eu não entendo o que está acontecendo, porque ela quer pensar na cabeça do agressor com a cabeça dela. Fala, não, o agressor às vezes é perverso, é psicopata, você tem que entender que você não pode agir com ele igual você quer agir comigo, uma pessoa normal, faz favor. Fizemos aí, ó, grupo de estudo, cartilha, matéria, canal de denúncia, corregedoria, fizemos experiência de comissão paritária. E outra coisa também que eu aprendi, gente, empresa só aprende com termo de ajuste de conduta. Quando o assédio pega e tal, o sindicato consegue, aí tem um advogado bom, consegue um monte de coisa, fazer uma intervenção na empresa, fala o Ministério Público do Trabalho lá, vai lá dar tremedeira. É um grande parceiro nosso lá em Minas, viu, o Ministério Público do Trabalho. E estamos tentando fazer também as rodas de conversa, né? Faz favor. Trazer o trabalhador para o sindicato para conversar sobre o trabalho, como se faz, o que pode ser feito, o que motivo. Mas é aquilo, é ligar para 200 pessoas para ir 1, 2, ligar pessoalmente, né? Mas isso não pode ser uma forma de desincentivar, porque essas 2 que estão indo lá, essas 2 ali estão representando ali, vocês não imaginam a ajuda que o sindicato está fazendo. Então, esse convencimento da diretoria do sindicato também, que isso é um projeto a médio e longo prazo, é essencial, faz favor.
E por incrível que pareça, uma coisa que eu não acreditava, já encerrando, tá, um minutinho, nós conseguimos lá em Minas, com a ação do sindicato, criar uma lei que combate o assédio moral no serviço público. É uma lei complementar, e é o seguinte, tem uma questão de lei, é o seguinte, tem o tal de vício de iniciativa, né? Essa daí foi feita uma articulação com o vice-governador, com o deputado, entrou numa pauta lá de um monte de coisa lá que os sindicatos estavam pedindo, e o assédio moral passou, faz favor. E depois o que acontece? Tem que ter o que? A regulamentação da lei, né? Então essa lei foi regulamentada, e hoje dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juízes e diretores dos 3 sindicatos da categoria se encontram numa paritária para debater juntos a questão do assédio moral. Inclusive, esses juízes estão recebendo formação e cursos do próprio Tribunal de Justiça para saber o que é o assédio moral. Igual também eu vejo nos TRT, né, o TRT do Rio Grande do Sul, trouxe o Deju e a Mary França Irigoyen para pegar aqueles negócios, igual jurisprudências, né? Então, a gente está vendo que agora já tem um terreno, mas é um terreno para a gente pegar a enxada, escavar e tudo mais, faz favor. E é isso aí, gente. Olha, as 3 questões: prevenção, mediação, ação sindical e o acolhimento. O acolhimento é nosso, aquele lugar, aquele espaço, aquele lugar que a gente vai criar, a gente, psicólogo, vai criar para esse portador de sofrimento mental. Acho que é isso aí, pode passar a última. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos essa oportunidade de dividir com vocês meu trabalho. E somente a prevenção, o debate, né, igual nós estamos fazendo, o esclarecimento, podem cortar esse mal pela raiz. Porque enquanto houver assédio moral, tem a adoecer o trabalhador. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arthur. É muito importante sua fala. E espero que suscite bastante debate. Mas, enquanto isso, eu queria avisar, né, que esse evento está sendo transmitido online. Né, então, é possível que tenham pessoas assistindo, né, espero que tenha pessoas no mundo inteiro assistindo a gente. Né, e que é possível enviar, né, questões por um e-mail, que é crpwebtv@crpsp.org.br. Esse e-mail é o e-mail institucional do CRP São Paulo, que vai estar recebendo essas questões. E aí esperamos que ao final do debate a gente consiga receber essas questões e tentar debater. Se não for possível, eu vou pedir, né, para o pessoal que está recebendo passar para mim, aí como coordenadora da mesa, que vou tentar, mesmo que não hoje, posteriormente dar um encaminhamento nessas questões. Também passar para os nossos convidados, se quiserem ajudar. Então, só repetindo o e-mail, crpwebtv, tudo junto, @crpsp.org.br. Então, passo a palavra agora para a Andréia. Obrigada. Boa noite a todas, todos. Queria primeiro me desculpar pelo atraso, né? Vim da jornada, né, inteira de trabalho hoje, de outra cidade, então acabei chegando um pouco mais tarde. Queria parabenizá-los pela presença, pela disposição de estar aqui, né, e nós podermos conversar juntos um pouco sobre esse tema. Queria também parabenizar o conselho, a Elisa, a presidente, a Sandra, que além de psicólogas, colegas, também amigas, então estou reencontrando. E queria também dizer para o Arthur, nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? Mas eu já indico o seu trabalho para os alunos, porque é um trabalho inovador, pioneiro, muito interessante. Parabéns, também um prazer estar conhecendo você e dividindo a mesa. Vou falar um pouquinho sobre também a minha experiência, né, como psicóloga da área do trabalho. Venho atuando principalmente na saúde pública, durante um bom tempo nos centros de referência em saúde do trabalhador, que são, né, os Cerestes que o Arthur citou, que são órgãos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, e que tem uma responsabilidade, né, de fomentar uma discussão sobre o mundo do trabalho e sobre
as condições de prevenção, principalmente em relação ao adoecimento, também o reconhecimento dos problemas e acidentes e doenças que vão acometendo os trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil. Acho que é importante a gente dizer, né, que falar do mundo do trabalho, né, significa reconhecer que nós convivemos com modelos de organização do trabalho diferentes, diversos, modelos que têm como objetivo, finalidade sempre o lucro, né, o atingimento de metas mais ousadas, né, em termos de resultados para as empresas. E essa lógica, né, de organização do trabalho, principalmente baseada num modelo taylorista, fordista e num modelo toyotista, né, duas escolas importantes aí da administração e da organização do trabalho, trazem para a gente o reconhecimento de condições que afetam a saúde, que adoecem, que causam sofrimento, desgaste nos trabalhadores e também mutilam, acidentam, né, e levam à morte milhares de trabalhadores no Brasil. Então, é uma realidade, falar de um mundo, de uma condição bastante degradante, né, de exposição aos riscos do trabalho que nós estamos submetidos, né, numa lógica de produção e resultados melhores em termos de lucro para as empresas. Essa lógica, né, do mundo privado rapidamente, né, vai sendo absorvida pelas instituições públicas e pelas diferentes instituições, de modo que se hoje nós discutimos, conversamos sobre características dessas organizações de trabalho, nós podemos pensar que elas dizem respeito ao universo aí de trabalho, tanto na área pública como na área privada, com as devidas, né, peculiaridades, singularidades, né? Bom, eu queria frisar bastante uma condição que o toyotismo trouxe, né, para a organização do trabalho, que é a questão da flexibilização. E nós hoje vivemos e incorporamos essa lógica da flexibilização na nossa vida, né? E na empresa, no trabalho em geral, significa pensar que tudo pode ser flexibilizado, né? O processo produtivo, a jornada de trabalho, a remuneração, mas significa também a flexibilização de direitos, né? A discussão sempre em pauta da retirada, né? De uma condição de proteção e de segurança para os trabalhadores. Então, nessa lógica, né, de um trabalho flexível, de relações flexíveis, etc., nós podemos encontrar tudo aquilo que repercute negativamente na condição de saúde mental dos trabalhadores, né? Isso significa dizer que nós estamos, né, já foi citado, mas nós estamos permanentemente à disposição do nosso trabalho, né, com o uso das tecnologias. Nós atendemos o telefone, respondemos e-mails, mandamos mensagens, somos localizados, né, e também não temos mais uma limitação de fuso horário, nada disso, né? Nós precisamos dessa disponibilidade total do trabalhador para esse mundo, com essas características de que há uma rapidez, né, no processo de comunicação, né, e há uma demanda sempre atual e urgente no modo de responder para esse mundo flexibilizado, né? Essa condição, né, de disponibilidade para o trabalho, que envolve, então, uma disponibilidade de jornada, uma disponibilidade de horários propriamente dito, também traz uma dimensão da disponibilidade emocional, né, daquilo que as empresas, os empregadores esperam
que é a apropriação da dimensão subjetiva do trabalhador para que o seu negócio, o seu empreendimento, né, a sua atividade tenha melhores resultados. Com isso, nós nos deparamos com um discurso organizacional de envolvimento, de participação dos trabalhadores, né? De um vestir a camisa, né? Um engajamento em relação àquele negócio, em relação àquele trabalho. Mas os estudos mostram bastante, né, que esse discurso, ele é um discurso que envolve o trabalhador, mas que na prática, né, não há uma condição, de fato, de participação dos trabalhadores nas discussões sobre as condições de trabalho, sobre os processos de trabalho, né? Então, estou querendo dizer que nós temos um discurso organizacional bastante atrativo, bastante envolvente, né? Com mecanismos, estratégias, né? Uso das tecnologias que vão nos levando a essa disponibilidade, né? Em relação ao trabalho. No entanto, na prática, né, nós nos deparamos com situações que não correspondem a uma valorização do trabalhador e, de fato, uma condição de participação e de discussão sobre o processo de trabalho. Então, os autores dão alguns exemplos que eu acho interessantes, né? Temos uma colega lá em Santa Catarina que escreve sobre a participação no trabalho. Ela diz que no estudo dela a opinião sobre a cor da parede era considerada, né? Se escolhia uma tinta amarelinha, verdinha, azulzinha, né? Era considerado a participação do trabalhador, né? Nós não estamos falando desse tipo de participação, né? Estamos falando que a possibilidade de interferir, de alterar, de modificar condições de trabalho, podem levar a esse sentimento de valorização e de pertencimento do trabalhador naquela situação de trabalho. Mas, de fato, né, o que nós encontramos, o que nós temos vivenciado, são essas medidas paliativas, são essas enganações que nós temos, né? Que o trabalhador tem um benefício, né, à disposição, ou tem, então, uma pesquisa, como esse exemplo da pintura da parede, mas não, de fato, né, estratégias organizacionais que considerem a dimensão subjetiva do trabalho naquilo que, de fato, nos caracteriza, que é a nossa condição de variabilidade, de diversidade, né? O que se busca é esse envolvimento, essa disponibilidade do trabalhador, mas para uma condição, né, de atingimento de metas e não de valorização, de respeito e de uma dignidade, né, em relação aos trabalhadores, né? Acho que a Sandra fez uma apresentação no início bem importante para a gente pensar que essas condições de precarização do trabalho, elas nos afetam, né, numa dimensão imediata no mundo do trabalho, na nossa inserção, mas também na nossa vida, na sociedade, né? E por isso faz com que nós tenhamos que pensar, refletir, e esse evento é muito importante nesse sentido, sobre que questões nós estamos valorizando e defendendo em termos de mudanças na sociedade, né, de modos de convivência, modos de existir, né? Porque nós tendemos a trazer essas experiências organizacionais para as nossas vidas, para a dinâmica, né, das diferentes instituições, e isso faz com que a gente naturalize essa precarização, naturalize essas condições desumanas de trabalho, né?
Então, nós esperamos, né? Eu quero dizer que nós convivemos com um discurso e esperamos, aceitamos e até valorizamos aquela jornada estendida, a pessoa, né, que tem uma dedicação para o trabalho, vira à noite, né, atende todos os pedidos da empresa, responde independente do ambiente que se encontra, né, do ambiente familiar, assim, e responde para essas demandas que são demandas do trabalho, né? Essa nossa reflexão faz com que a gente pense em que medidas, em que estratégias nós podemos adotar, discutir, né, para que a gente defenda condições de trabalho adequadas para todos, né, os trabalhadores, e que isso se reflita em legislações, em políticas públicas de garantias de direitos à classe trabalhadora. Toda vez que nós falamos em saúde do trabalhador, né, e lembramos dos acidentes, das doenças, isso de imediato nos provoca o incômodo, né? O incômodo de pensar que alguém já adoeceu, que um acidente já aconteceu, que uma família já tem um impacto de um acidente, da perda de uma pessoa, por exemplo, de um trabalhador, né? E por isso, pensar nas medidas de prevenção, pensar na possibilidade de intervir nesse universo, né, da organização do trabalho e nesse universo adoecedor que precisa nos provocar também no sentido de combater práticas discriminatórias, práticas de violência psicológica, né, a nossa aceitação, né, a esses dados de adoecimento, de acidentes e assim por diante, né? Eu costumo sempre dar um exemplo dos acidentes aéreos, mas nem sei se hoje esse é um bom exemplo, que eu não ouvi muito sobre o acidente na França, né? Mas toda vez que nós temos acidentes aéreos, uma explicação muito rápida, no caso do acidente com o Eduardo Campos, isso foi imediato também, é que o piloto ele não cumpria com os requisitos necessários para voar, né? Ou que foi um erro dele na manobra, enfim, né? Então, eu quero dizer assim, nós muito rapidamente, né, buscamos uma explicação que é uma explicação culpabilizante, é uma explicação muito superficial para um problema, para um acidente, né, para a queda de um avião, que é um evento importante, né, que muitas coisas falharam, certamente, né, mas nós buscamos a explicação centrada nesse trabalhador, nesse indivíduo, né, e restringimos, limitamos a nossa compreensão de todo um processo, né, que aconteceu e que levou aquele incidente, né? No caso dos pilotos, né, toda vez que nós ouvimos que eles estavam com jornadas, que já tinham feito várias escalas, tudo isso é rapidamente minimizado para dizer que eles não atendiam algum requisito, né, ou de horas de voo, ou de outra condição, né? Tem um professor Idelberto de Almeida, que estuda acidentes de trabalho e estudou esses grandes acidentes aéreos e escreveu sobre isso, né? São textos interessantes, porque trazem essa dimensão de como todo um conjunto de situações leva, né, o evento acidente, mas como nós aceitamos, né, a explicação e utilizamos essa explicação para a condição do trabalhador, né? E aí as diversas condições, o cansaço e tudo mais, explicando todo um fenômeno complexo que é o acidente, né? Então, no discurso, né, que nós nos deparamos sobre os acidentes e doenças, nós muito frequentemente temos essa explicação
que de alguma maneira naturaliza o evento, né, acidente, adoecimento relacionado ao trabalho, não problematiza, não critica, não tece uma reflexão para as causas reais, para as condições reais de trabalho, e identifica no indivíduo, no trabalhador, a condição aí do adoecimento, né? Bom, todos nós aqui podemos imaginar o que significa isso quando se trata de uma depressão, né? Quando se trata de um quadro, né, de sofrimento psíquico, e como essa explicação culpabilizante, essa desvalorização do sofrimento, do adoecimento do trabalhador aparece, né, como rapidamente indicando que essa pessoa, indicando condições negativas, né, para o comportamento desse trabalhador, né? Então nós nos deparamos bastante com esse universo, né, de explicações que não ajudam, que não problematizam a situação do adoecimento, a situação do sofrimento relacionado ao trabalho, né? Bom, se nós valorizarmos mais esse discurso do sofrimento, né? Se nós tivermos mais escuta para essa dimensão que é a experiência de trabalho, né? A experiência concreta, cotidiana do trabalhador, nós veremos que muitos problemas poderiam ser evitados, né? O trabalhador tem um conhecimento, uma experiência que ajuda, que resolve problemas, que cotidianamente ele utiliza, né, no seu dia a dia de trabalho, mas isso acaba sendo desvalorizado, né? Essa dimensão de valorizar o conhecimento do trabalhador, a experiência, de valorizar o sofrimento, né, trazido, expressado, enfim, é que possibilita que nós adotemos medidas preventivas, que a gente possa modificar condições de trabalho e evitar novos adoecimentos ou situações mais graves de adoecimento, né? O Dejur, que foi citado também pelo Arthur, né? Ele foi um autor que estudou bastante, ou escutou bastante, né, o sofrimento do trabalhador. Ele diz, olha, não é necessário que eu tenha um trabalhador afastado, não é necessário que eu tenha um trabalhador adoecido, né? Mas as queixas, as vivências dos trabalhadores possibilitam que nós pensemos sobre a condição de trabalho, né, sobre as mudanças necessárias para a condição de trabalho. Então, hoje, a gente tem atuado nas políticas de saúde do trabalhador, né, no sentido de chamar a atenção, né, provocar os profissionais de saúde para essa escuta em relação à demanda do trabalhador, além da doença e do acidente, né? Isso significa que a gente tem feito um esforço grande de discutir com as unidades básicas de saúde, com os agentes comunitários de saúde, a necessidade de valorizar esse relato, essa experiência que o usuário do serviço de saúde traz e que coloca essa dimensão do sofrimento, do adoecimento no trabalho, né? Com isso, nós acreditamos que um trabalho preventivo pode ser mais efetivo, né? Antes do agravamento, antes das consequências piores para a saúde do trabalhador, para aquela comunidade, para aquela família, né? E com isso a gente tenha um trabalho de reconhecimento da dimensão do trabalho na vida das pessoas, né? Quer dizer, o que o Arthur disse que é valorizar, né, essa dimensão do trabalho como uma experiência significativa, importante, que essa categoria traz, né, para a gente a compreensão de um modo de existir desses trabalhadores, de nós todos, e com isso saber, né, o que a pessoa faz e como ela faz muita diferença, né? Mas nós estamos ainda, né, convivendo com profissionais, psicólogos, não psicólogos, né, enfim, que minimizam essa dimensão do trabalho
para a compreensão da subjetividade humana, né? Então, muitas pessoas aí perguntam sobre o que a pessoa faz, mas no sentido da ocupação para o preenchimento de um cabeçalho, de uma ficha, né? Nós estamos falando que ouvir, né, essa vivência dos trabalhadores, né, reconhecer essa experiência cotidiana de trabalho, ela nos dá uma dimensão da vivência subjetiva, do sofrimento, do adoecimento e também da possibilidade de prazer, de satisfação, né, no trabalho. Nós falamos muito das repercussões negativas, mas também podemos pensar no trabalho, né, com uma dimensão significativa para a vivência, para a experiência de todos nós, e nesse sentido outras condições, né, de trabalho serão necessárias para que a gente encontre, né, valorização, reconhecimento e sentido naquilo que a gente realiza, né? Bom, eu acho que eu também vou ficando na meia hora, né? E para finalizar, queria dizer que os centros de referência em saúde do trabalhador aqui no estado de São Paulo estão em todas as regiões do estado. Hoje no país nós temos mais de 200 centros de referência e estou fazendo esse destaque em relação aos centros de referência, porque acho que nessas instituições nós poderemos mais facilmente encontrar profissionais que lutam por melhores condições de trabalho e exercitam uma prática de atenção, prevenção e promoção à saúde dos trabalhadores, né? Nesse sentido, podemos, né, pensar estudos, pesquisas, intervenções, né, que levem em consideração essa dimensão da saúde como um direito, da saúde do trabalhador como um direito, como uma possibilidade de intervenção para a promoção de melhores condições de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigado, Arthur. A gente vai começar agora o momento, né, de abrir para o debate e para as perguntas. Eu quero lembrar, para quem está assistindo em casa, né, espero que as dezenas ou centenas de pessoas pelo estado de São Paulo que estão nos assistindo, que não estão assistindo a mídia tradicional, que optaram por assistir o Seminário de Políticas Públicas do CRP São Paulo, né, já começaram uma mudança, né, ao mudar a sintonia, né, da sua atenção, né, para fora da mídia tradicional, né, para as formas de mídias alternativas que estão discutindo, né, temas que também não são alcançados, né, nos outros espaços midiáticos, né? Então, para essas pessoas, o canal de comunicação está aberto através do e-mail crpwebtv@crpsp.org.br. Nós já recebemos uma questão direcionada ao Arthur, da Miriam. Eu vou ler daqui a pouco essa questão, né? Ele já fez algumas ponderações para responder. Em seguida, eu vou abrir aí para os comentários e perguntas da plateia aqui presente. Lembrando que, para fazer essas perguntas, eu vou pedir para que vocês, né, se direcionem às extremidades da sala, que os nossos funcionários estão com o microfone para vocês fazerem a questão ou a ponderação. Eu quero estipular que cada questão ou ponderação dure, no máximo, 3 minutos, né, para que todos que possam, né, dizer, porque, às vezes, né, tem várias pessoas que querem fazer perguntas e aí as pessoas fazem várias perguntas juntas, vários comentários. Então, vamos tentar garantir, né, 3 minutos para cada um. Sobrando tempo, pode voltar para fazer de novo a pergunta, fazer o questionamento, né? A gente vai só tentando trazer aí a participação de todo mundo que está interessado, que temos exatamente meia hora para terminar o evento, porque as atividades aqui da casa, né, se encerram às 21h30 pontualmente. Então,
eu vou fazer a pergunta da Miriam para o Arthur, né? A pergunta dela. Obrigado, Miriam, pela sua pergunta. Considero super... Hã? Ela está assistindo a gente, né? Então, então eu estou cumprimentando ela, onde quer que ela esteja. Né? Então, gente, Miriam, vou fazer essa pergunta para o Arthur. Considero super válida sua análise do trabalhador frente às condições de saúde e doença a partir de suas reflexões e assim levanto algumas questões. O campo das políticas públicas, as secretarias de assistência e desenvolvimento social, Secretaria da Saúde, foram as áreas sociais que mais se abriram para a categoria profissional. O mais tocante nessa ampliação é que, junto a esse espaço ampliado, principalmente a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social oferta também meios precários de atuação. A exemplo, o psicólogo atuante no CREAS e CRAS atua cerca de 40 horas semanais, em comparação com o assistente social, que, por sua vez, trabalha 30 horas semanais. A psicóloga tem a mesma remuneração que o assistente social. Isso num serviço que trabalha visando a garantia e direito social. Trabalho no CREAS, voltado para atendimento psicossocial de média e alta complexidade, violação de direitos e violência. Onde que está a violência aqui? Não é contra uma categoria que tenta lutar por uma sociedade mais digna? São profissionais que não só querem trabalhar, mas que precisam e escolheram esse trabalho. São profissionais atuantes que estão contratados nos termos da CLT, mas que não são concursados, são terceirizados por instituições conveniadas com a prefeitura. Seria esta uma forma do Estado se isentar da responsabilidade que tem por esses trabalhadores? Evita um vínculo direto que não possibilite um diálogo? Isso não é o uso do poder e violência mediante o silenciamento dessa problemática? Como pensar as condições de trabalho nesse contexto? Como profissional, pode pensar com essas secretarias modos de organização desse trabalho que não violem o direito do trabalhador e contribua para condições de trabalho decentes. Então, essa é a problematização e a pergunta da Miriam. E eu vou abrir para pelo menos mais duas questões, para depois a gente responder em bloco. Pode ser, então, por favor, quem tiver questões, se dirija aqui ao Jefferson e ao Paulo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Vanessa Rosa. Eu sou estudante de psicologia do primeiro semestre e sou professora de sociologia. E os professores do Estado de São Paulo, a gente está em greve. E a minha pergunta tem um pouco relação com isso. Então, assim, eu queria saber dos palestrantes se eles acreditam, se eles acham um absurdo que no cenário neoliberal possa existir assédio moral em forma de políticas públicas. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Helenice, estou na representação do Sindicato dos Psicólogos e gostaria de falar um pouco sobre o que a Andréia colocou com relação à flexibilização. Nós sabemos que dia 7 agora de abril vai ter a votação do projeto de lei 4330, que flexibiliza, né? Então, com relação a isso, né, a gente vê o quanto a gente sofre. Seu nome é Arthur. Assédio moral, né? A companheira que fez a pergunta via internet, não é isso? Ela fala do quanto ela sofre o assédio moral. Eu também sofri o assédio moral. E uma das coisas que me fez eu me aproximar do sindicato é para romper essas correntes. A gente tem um Senado, né, e um Congresso extremamente conservador, que quer tirar os nossos direitos, né? Quando eu entrei para o sindicato, né, eu falei, bom, eu quero militar, né, eu quero mudar essas condições nossas. E aí, quando a gente pensa que a coisa vai seguir para frente, a gente começa a brigar por coisas que a gente já conquistou, né? Então, essa é uma briga que a gente vai ter que fazer contra as terceirizações, que precariza a mão de obra do trabalhador.
O psicólogo, como a colega falou, ele tem maior inserção no terceiro setor. E o terceiro setor é o que mais precariza a mão de obra do psicólogo. Não só do psicólogo, mas de outros profissionais, né? Então, como a gente lutar com relação a isso se a gente não unir forças? A gente precisa unir forças. A gente precisa sindicalizar. Senão, a gente realmente fica refém de quem tem o poder da caneta. Nós ficamos refém. É isso que eu sinto. E com relação ao UBS, a gente está na contramão. Por quê? Quando eu fiz uma proposta de trabalho na UBS, lá da Vila Matilde, para fazer esse trabalho preventivo. E fui como voluntária, porque eles não valorizam o trabalho. Né? Por quê? Porque a gente está na contramão. Porque o que eles querem é medicalizar. É entuchar remédio na população. E quando você vai com uma proposta de dizer, vamos fazer um trabalho preventivo, você é taxada de romântica. Infelizmente, é essa a realidade. Então, eu digo a vocês, nós precisamos unir forças. Por quê? Se a gente não unir forças, quem tem o poder da caneta vai nos tratorar. Obrigada. Bom, eu participei da primeira conferência do Trabalho Decente aqui do estado de São Paulo. Participei e ajudei a organizar. Na conferência, o patronal defendeu mais um pouco a mão de obra escrava. E na conferência nacional, eles saíram da votação. Então, para você ver como a nossa vida, a vida do trabalhador não está fácil. Patronal, se deixar, a gente volta a trabalhar como escravos. Então, é isso. Obrigada. Bom, temos 3 questões, né? 2 questões, na verdade, e uma colocação que acho que vale a pena a gente comentar. Tem mais 3 pessoas que querem fazer perguntas. Eu complementar, tem online, porque eu trabalho na área social. Você quer complementar? Então, tudo bem a gente fazer? Então, vamos. Então, pode fazer. Meu nome é Priscila, eu tenho 27 anos, estou há 3 anos como efetiva, né, funcionária pública concursada no município de Taboão da Serra. Trabalho num CRAS e desde janeiro assumi uma coordenação de um CRAS. E venho de uma história curta, de 3 anos, né, mas já de militância, por incomodar, sofrer algumas transferências, né, porque eu comecei a ficar doente num lugar que tinha mais mofo do que tudo, chovia mais dentro do que fora. E aí comecei a fazer reclamações, falta de papel higiênico, falta de água, enfim. No ano passado, participei de uma greve, onde nós não tivemos direito de negociar os dias parados, né, perdemos, né, fomos descontados todos os dias quem participou da greve. E a reivindicação, além de um salário digno, é o dissídio. Taboão da Serra, 18 anos, não oferece dissídio para nenhum dos trabalhadores. Inclusive, algumas categorias que ganham menos, hoje estão ganhando abaixo de um salário mínimo. Então, eu acho que são coisas muito gritantes em várias categorias, né? Lá a gente trabalha 30 horas, como os assistentes sociais, enfim. Mas uma das minhas brigas, e a fala da colega veio muito de encontro, né, a do e-mail, que é uma política de garantia de direitos. E nossos direitos, enquanto trabalhadores, são sempre violados. E sempre essa coisa, né, se pensa também que o funcionário público prestou concurso, está lá tranquilo, e que não tem cobrança, que não tem meta, já que você não vai ser mandado embora, muito pelo contrário. Né? Então, além dos cabelos brancos, Arthur, né, eu não fico com cabelo branco, eu perco o cabelo. Né? Tá aí o meu colega ali também, que entrou agora na área, trabalhando comigo, olha só a situação, 4 meses só. Né? Mas eu acho importante, né, da gente que trabalha assim, na área. Eu, quando era estudante, fiquei 2 anos na saúde pública, fazendo estágio remunerado. Eu acho muito importante também a gente, enquanto trabalhador, sempre brigar, sempre se colocar nesse sentido. E entendo a militância, entendo a vontade de fazer, mas sair desse caráter de voluntário, sair dessa história, né, da benfeitoria, e eu acho que isso vem até de encontro com as políticas da assistência, né?
E a psicologia, como se inseriu nesse meio, fica com essa coisa, ou é elitista, né, aquela coisa do divã, das madames que não têm o que fazer e vão lá fazer análise, que tem esse imaginário, ou então que a gente tem que fazer bondade, trabalhar de graça, né? São dois extremos absurdos. Então, eu queria fazer essas colocações e também pensar, né, aqui com os colegas, como que fica essa questão da remuneração do psicólogo? Porque aqui eu acho que todo mundo é da área, se procura para fazer uma terapia, o olho da cara, né? E aí você é trabalhador, você sente essa necessidade, seu salário não paga. E a formação também, quando a gente está na academia, ali na faculdade, a gente não imagina as coisas que a gente vai enfrentar lá na ponta, quando vira trabalhador. E não, a nossa formação não nos prepara, né, para isso. É uma formação que aliena para a realidade. Então, até quando isso vai ficar assim também? Alguns cursos começaram a mudar a sua grade no sentido de políticas públicas, mas é muito incipiente ainda. São currículos muito fracos nesse sentido, né? E te joga lá e você não sabe nem o que fazer. Eu acho que é muito importante a gente pensar também nessa questão da formação. Boa noite, sou Marisa Rangon, trabalho no terceiro setor, trabalho numa ONG com idosos. E só complementando o que a colega mandou online ali, além da assistente social trabalhar as 30 horas, ela tem um limite de acolhido para atender. O limite dela é 65. O psicólogo, se tiver 200, é um sozinho dos 200. Né? Aí entra 3, 4 serviço social e uma psicóloga. Então, existe muito mais coisas envolvendo aí. Temos hoje as ONGs estão tentando, né? As ONGs não, o sistema, estão tentando colocar para o psicólogo a responsabilidade de administrar medicamento para os acolhidos, onde não tem pessoal de enfermagem. Então, estão querendo colocar essa responsabilidade para nós. Então, assim, tem muito mais coisas envolvendo aí que está fazendo com que nós sejamos realmente massacrados dentro do próprio terceiro setor, que a briga é da qualidade, dignidade e um monte de coisa para a sociedade. Ok, vou abrir então para os comentários. Arthur, André, quem quer começar? Arthur, pode começar. Bom, lá em Minas tinha um psicólogo que trabalhava na televisão, o Antônio Roberto, né? Aí ligava para ele: ô doutor, eu briguei com meu marido, eu separo? Ele falou: não, separa sim. Então, era imediatista. Bom, eu não pratico esse tipo de psicologia, né? Então vamos fazer aqui uma reflexão. Acho que o que foi falado aqui é muito sério, mas acho que reflete toda uma realidade da nossa sociedade brasileira. Então o que eu vou dar é simplesmente minha opinião sobre as questões a partir da minha formação e tudo mais. Eu acho que a questão prática, eu acho que esse texto aqui que veio pela internet e o complemento aí das colegas foram muito importantes, porque se o objetivo nosso aqui é discutir a questão de política pública, acho que essas questões realmente elas trouxeram a essência do debate. E nós viemos aqui para debater. Isso aqui não é aula, para chegar quem está aqui em cima falando e quem está aí ficar anotando, concordando. Nós queremos essa participação, nós queremos diálogo, né? Essa relação dialógica, né? Eu só vou dar minha opinião, porque o que acontece? Eu vivenciei esse processo aí do caldo de laranja e outras empresas e tudo, do bagaço, mas por isso que eu falei, não, agora eu vou trabalhar por projeto, que é muito mais difícil por um lado, porque você tem que convencer as pessoas da sua atividade intelectual. E a atividade intelectual, assim, quantas horas eu demoro para fazer um relatório? Não é uma coisa chegar, copiar e colar, dependendo da gravidade do caso, eu posso demorar um dia, dependendo da gravidade do caso, posso demorar uma semana, dependendo da gravidade do caso, eu vou ter que procurar uns amigos para debater o caso, para ter certeza se eu estou fazendo é a coisa certa. Porque eu estou envolvido ali com o ser humano. E o que acontece? Justamente o processo produtivo é o contrário. Você tem que fazer rápido e bem feito. Se você faz rápido e mal feito, para onde é que vai o processo? Para você. Se você demora para analisar, vem a chefia pressionando. Então, juntando isso tudo, gente, eu só posso falar uma coisa.
Para mim, a maior representação que existe do poder é o Estado. Eu não estou falando de partido político, é o Estado. Qualquer partido ambiciona o poder, ao chegar do poder é isso. Vai tratar todas as pessoas dentro de um processo neoliberal. A colega perguntou, a questão do processo neoliberal é isso. Vão tirar o concurso, porque quem é concursado vai trabalhar com a causa pública, vai ter estabilidade e vai poder fazer com que o seu trabalho seja feito do jeito que tem que ser feito. Com a terceirização, com a flexibilização, você vira um empregado de carteira assinada, tem que cumprir, vira um INSS. Você está lá, cabe essa um. Quer dizer, às vezes você não tem nem tempo para refletir sobre aquele discurso que você ouviu e já chega uma outra pessoa. Então, vou dar minha opinião, que eu conheço pessoas. Quem está trabalhando no serviço público, seja terceirizado ou concursado, é carne moída. Eu conheço amigo meu que trabalha esse sistema prisional, que não é nem o bagaço da laranja, o bagaço, às vezes o cara aperta lá, ainda sobra um caldinho ali, né? Dá para recuperar, você espreme lá, ainda dá um caldinho lá, dá uma sobrevida, né? Agora, não, é o quê? É máquina de moer carne, de moer emoção, de moer psiquismo. Aí a gente tem sempre a questão, e aí, o que nós vamos fazer? Bom, eu vou pontuar algumas questões. A colega do sindicato já falou, e vocês podem perceber que na fala dela, ela falou exatamente o discurso que eu ouço. Eu já não estava aguentando mais, procurei o sindicato. Se o sindicato não está atuando, vamos montar um grupo de trabalho, vamos forçar o sindicato a discutir essas coisas. Se a gente quer a mudança tem que partir da gente. E a gente não pode fazer, é uma coisa assim, minha opinião, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, não. Eu acho que dentro do emprego da gente, dentro do trabalho da gente, que hoje em dia, não sei se vocês sabem, se você publicar no blog, no Facebook, um comentário sobre as suas condições de trabalho, talvez o que a colega falou aqui, que falta papel higiênico, que é isso, que é mais aquilo, você está sujeito a ser demitido, porque você publicou uma questão que é do seu trabalho, e até uma amiga minha, Lídia Guevara, ela fala, parece que é o seguinte, quando você entra numa empresa, quando você entra numa instituição, você está entrando num outro mundo. As leis que regem o mundo aqui de fora não valem. Lá são as leis dele, pronto, é isso e acabou. E se você denunciar, você está demitido. Se você quiser fazer alguma coisa para melhorar, você é assediado. E o que eu falo? Isso é uma luta, gente. É por causa de todo um processo neoliberal que quer transformar isso mesmo. O psicólogo é ali, vai tapar sol para que peneira. Vão tacar o psicólogo lá no sistema prisional. Teve aí um barranco que caiu, matou 20 pessoas. Não vamos questionar se foi a prefeitura que deixou construir aquele terreno, se foi lá em Minas é CEMIG, se é CEMIG que pôs luz lá, por que deixaram construir ali? Aí quando cai é o psicólogo. Os meninos aí que estão sem família, vivenciando violência, como é que é a realidade dessa comunidade? Pai excluído, avô excluído, a violência ali do lado, um menino de 12 anos armado, tem carro, tem tudo. E é esse menino que o psicólogo vai ter que cuidar? Não. O psicólogo ele tem que manter o trabalho, ele tem que ter esse espaço do sindicato, espaço de discussão com os colegas, participar de seminário, para pensar como é que ele vai fazer sem se expor. Porque se você chegar no seu trabalho e começar, está tudo errado, o que é isso, o que é mais aquilo e tudo, é isso. É transferência, é isso, é mais aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é o seguinte, quem que hoje em dia pode perder o trabalho? Agora, dentro do trabalho da gente, a gente tem que ir tentando mudar as condições de trabalho. E como é que a gente faz isso? Eu só acredito que isso possa ser feito através do coletivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Quando tem essa comparação entre o trabalho psicólogo e do assistente social, eu fico muito preocupado. Porque se a gente tem que pensar também historicamente, o assistente social, ele já tem um lugar conquistado na sociedade, mesmo que seja através do assistencialismo, há muitos e muitos anos. Nós estamos entrando agora, e lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, muito assistente social, acho que o psicólogo está roubando o trabalho dele, né? E o que acontece? O psicólogo agora está ocupando esse lugar na sociedade civil organizada, não é só pela força do sindicato, dos conselhos, não, mas pela construção, no meu entender, pela construção do imaginário popular, que já sabe, eu estou com um problema, vou procurar um psicólogo. É uma coisa que não existia 30, 40 anos atrás.
E isso é perigoso por quê? Porque às vezes é recém-formado, é mais velho, você entra dentro da estrutura e você está lá assim, ó. Não, você está aí varrendo o chão, você está enxugando o gelo. E isso frustra a gente, isso revolta, né? Então, por exemplo, por que assistente social tem uma jornada de 30 horas? Não seria interessante montar um grupo de trabalho aí no sindicato, ir lá no sindicato dos assistentes sociais, ver essa construção histórica, o que pode ser feito? Porque se a gente for falar, não, ele é 40 e 30, eu sei o que o patronato vai fazer. Vocês estão reclamando? Então tá, a partir de agora todo mundo é 40. Aí a gente começa assim, as categorias brigar entre si, esquecendo quem que é o verdadeiro inimigo, né? Que é o Estado, que é o poder legalizado. Tem outra questão assim que eu queria falar aqui, quando ela forma assim, na questão assim que já foi falado. É claro que quando o Estado começa a terceirizar, ele começa a precarizar o trabalho, porque terceirizando, ele tira o compromisso da pessoa com a coisa pública para ter o compromisso das metas daquela instituição, seja uma ONG, seja um hospital, seja o que for. E por isso que eu acho que somente realmente com uma ação coletiva, sindical, colocar essas questões na negociação coletiva, entendeu? Aí nós temos outro problema. Quando a colega falou a questão do dissídio, eu não sei se ela sabe, que na flexibilização das leis trabalhistas que o Fernando Henrique conseguiu mudar, antes, se você não... Não, olha, gente, eu vou falar isso aqui para vocês, vocês vão achar que é absurdo. Antes, se a categoria e o patronato não tinha acordo, chegava no dissídio. Agora não, para ter dissídio, o patronato tem que concordar. Onde é que você viu um negócio desse? E para concluir, porque eu quero ouvir também um pouco da André e tudo, eu acredito que é o seguinte, todos nós estamos vivendo uma sociedade que a gente não lutar pelos nossos direitos, mas de uma forma coletiva, de uma forma inteligente, sem se expor, entendeu? Eu acho que aquela coisa assim, da conversa do ouvido, da micro-revolução, ter o apoio ali do serviço geral, do guarda, do médico, né, se for possível, da enfermeira, montar uma equipe, né? E eu acho que, na minha fala, basicamente seria isso. Eu acredito que teria que ser realmente alguma questão coletiva através da entidade sindical, porque a mudança vai partir da gente, mas a gente tem que se proteger, resguardar, assegurar o nosso emprego e também garantir a nossa saúde mental. Só uma questão que falava, pois e a gente sempre... E agora, como é que eu vou consultar um psicólogo? Eu não tenho dinheiro? Bom, convênio médico, pelo menos Unimed, você pode ter 12 sessões por ano. Acho que já auxilia. Eu, pelo menos, uso psicólogo do meu convênio. É claro que eu não falo que eu sou psicólogo. Ok, obrigado. Acho que você tem que ver o seguinte, qual que você, assim, as outras instituições que são parecidas com a sua, como elas resolveram esse problema? Acho que tem que conversar, participar de eventos e tudo. E até sobre o dissídio, né? Você falou, a gente chamou... Se você quiser, eu converso com você daqui a pouco, porque ela tem mais algumas... Não, porque tem algumas questões... Não, mas eu faço questão de conversar com você. Vamos conversar. Não estou pegando avião daqui a 5 minutos. Essa preocupação é por causa do espaço que fecha 21h30 e aquela senhora queria fazer uma pergunta e eu não consigo. Rapidamente. Foi a greve, recentemente a greve do Rio de Janeiro, que infelizmente, mais uma vez, a imprensa inunda no divulga. Mas o pessoal caiu mesmo. O pessoal caiu de pau mesmo. Cobraram, jogaram na cara. Inclusive, eles são usados no carnaval, né? Eles samba ali, batendo, aquela coisa, são usados, entendeu? Então, foi uma coisa única que deveria ser divulgada, mas infelizmente não é divulgada. A greve dos garis, a gente sabe muito bem que são um dos trabalhadores mais importantes para a cidade e que, infelizmente, são discriminados, né? Legal, Luciana. Pela própria... Luciana, né, seu nome?
Obrigada. Eu só não queria deixar você sem voz, que eu acho que, né, tem que dar espaço, pelo menos um minutinho para todo mundo, né? Você quer fazer algum comentário? Vai cortar o microfone. Só para finalizar, né? Eu acho que o Arthur já apontou, nós precisamos pensar de modo mais coletivo, né? E aí temos o sindicato, acho que esse evento do conselho, o conselho da psicologia, né? Mas outros que promovem organizações, debates, grupos de conversas, rodas, enfim, que nós precisamos achar estratégias, porque nós temos que nos contrapor, né, a uma lógica, né, de um individualismo, de uma sociedade consumista, de uma lógica de descartabilidade que nós estamos vivendo. Quer dizer, tantas coisas que nós estamos como trabalhadores no meio disso tudo, né, respondendo, e nós precisamos criar estratégias, intervenções e também produzir discursos diferentes em relação a essas práticas, aos modismos que toda hora nós temos também, que desvalorizam as pessoas, desvalorizam a dimensão humana, a dignidade, né? Então, acho que nesse sentido é ação coletiva mesmo. Então, gente, ainda teria gente para falar, ainda tem uma pergunta que chegou aqui, que eu não vou falar, porque não vai dar tempo, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem esse acordo com a Câmara Municipal, e acaba sendo limitador por um lado e nos esforçando de sermos sintéticos de outro, né? Então, eu queria pedir desculpa para quem, né, não foi possível nesse momento a fala, né? Também entendo que a gente pode pensar que esse debate tem que continuar em outros espaços, em outras oportunidades. Eu acho que o Conselho de Psicologia e os profissionais aqui presentes saem desse debate com esse compromisso, né, de continuar essa discussão sobre as condições do trabalho, sobre o mundo do trabalho e o quanto isso impacta no nosso cotidiano, né, nas nossas áreas de atuação. E convido vocês, né, a estarem presentes nessas outras oportunidades. Eu quero agradecer a Andréia, o Arthur, né, os funcionários do Conselho de Psicologia, né, por estarem aqui e nos acompanharem, bem como a plateia presencial e a virtual, né? Então, boa noite.